A paz do Senhor, galera. A palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos, graças o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, através da sua morte e ressurreição. Pela graça, nós podemos ser salvos. Desde que o mundo caiu em pecado, lá no início do mundo, com Adão e Eva, passamos a ser dominados pelo pecado, passamos a ser escravos do pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. E era preciso que um sangue de um inocente, de um justo, fosse derramado. Então Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Jesus veio e se entregou por nós, deu sua vida por nós. E pelo seu sangue derramado lá na cruz, nós temos a graça de Deus ser salvo. Não pelos nossos méritos, não pelo que nós merecemos, mas é pela graça de Deus. E não importa se o quanto pecado nós temos, o quanto nós caímos no pecado. Aquele que entregou sua vida a Jesus, aquele que se entregou a Deus, sempre tem uma chance, sempre tem uma oportunidade de salvação, ainda que venha a cair no pecado. Isso por causa da graça de Deus. Ou seja, pela graça de Deus, ainda que nós venhamos cair no pecado, ainda que nós venhamos de alguma forma cair no pecado, nós sempre teremos uma chance de salvação por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, por causa da graça de Deus. Mas agora nós não devemos usar a graça de Deus como desculpa para continuarmos pecando. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 20, diz assim: Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se continuarmos a pecar de propósito, se continuarmos a pecar intencionalmente, já não resta mais esperança de salvação, né? É o que a palavra de Deus diz aqui no Hebreu. Já não resta já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Aquele que continua pecando deliberadamente, de propositamente, que continua pecando, já não resta sacrifício pelos pecados. Diz a palavra de Deus, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, presta a consumir os adversários. Percebe que a graça de Deus, a graça de Deus nos dá a oportunidade de ser salvos, ainda que caímos no pecado. Mas nós não devemos usar a graça de Deus como liberdade para dar ocasião ao pecado. Nós não devemos usar a graça de Deus como desculpa para dar lugar ao pecado. Porque se pecarmos de propositamente, intencionalmente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas aqui é para aquele que peca de propositamente, intencionalmente, que sabe que está fazendo errado, que sabe que dá para resistir, mas não faz nada para resistir, porque gosta do pecado, porque gosta de viver no pecado. E o pecado é obra do diabo.
E para isso se manifestou Jesus, por isso Jesus se manifestou, por isso que Jesus veio para destruir a obra do pecado, a obra do diabo, que é o pecado. E a palavra de Deus diz que aquele que vive pecando procede do diabo, ou seja, está sob o domínio do diabo. Está sob o domínio do diabo. E Jesus se manifestou, Jesus veio para destruir a obra do diabo, para destruir o pecado. E Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então, aquele que vive pecando, que peca de propositamente, que vive na prática do pecado, que gosta do pecado, que sabe que tem que mudar, mas não quer mudar porque gosta do pecado, esse procede do diabo, está sob domínio do diabo. Esse é escravo do pecado. E Jesus veio para destruir as obras do diabo, ou seja, para nos libertar do pecado, para nos libertar da obra do diabo, que é o pecado. Então, aqueles que, quando nós aceitamos já Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós entregamos nossa vida a Deus, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado e assim nós passamos a ter a chance de salvação. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ainda que você venha a pecar, você sempre tem uma chance de oportunidade por causa da graça de Deus, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Mas nós não devemos usar essa liberdade, usar a graça de Deus como desculpa para viver no pecado. Porque se nós fazer isso, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Então, nós temos que ter cuidado para não pecar de propositamente, de pecar intencionalmente. Porque tem muitos que sabem que está fazendo errado, que sabem que tem como dominar o pecado, que sabem que tem como resistir, mas porque gosta do pecado, porque gosta do erro, quer continuar no erro. E para esse já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas aquele que entrega sua vida a Jesus, esse é liberto da escravidão do pecado. Por isso Jesus veio para destruir a obra do diabo, para nos libertar do pecado. O pecado é obra do diabo. E aquele que vive pecando, que vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Está sob o domínio do diabo. Mas quando essa pessoa aceita Jesus, quando essa pessoa entrega sua vida a Deus, ela é liberta dessa escravidão. E ela passa a pertencer ao Senhor. Ela passa a pertencer a Deus. Então, nós temos que entregar a nossa vida totalmente a Deus. Agora, nós somos sim pecador. Ser cristão não significa que você nunca vai pecar. Ser cristão não significa que você nunca vai cair em pecado. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos ao pecado. Enquanto estamos nesse mundo, nós ainda estamos sujeitos a cair no pecado. Então nós não somos imunes ao pecado. Vai ter uma hora que nós vamos cair no pecado. Mas para aquele que está em Cristo Jesus, não há nenhum. Para aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Sempre que ele cair, vai ter uma chance, sempre vai ter mais uma chance, sempre vai ter mais oportunidade de ser salvo, por causa da graça de Deus, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Então, nós não somos vulneráveis ao pecado, nós não somos imunes ao pecado, nós estamos sujeitos ao pecado, não vai cair pecado. Então, o problema é quando você vive na prática do pecado. O problema é quando você vive na prática do pecado. Então, esse que pratica o pecado procede do diabo, você está sob o domínio do diabo. Mas quando ela se entrega a Deus, ela é liberta da escravidão do pecado. E quando ela é liberta do pecado, ela não fica mais na prática do pecado. Ela pode cair no pecado, mas não fica na prática do pecado. Ou seja, não fica pecando de propositalmente, não fica pecando intencionalmente. Mas ela procura sempre procurar em viver em santidade, sempre procurar viver na presença de Deus. Mas isso não significa que ela nunca vai cair. Mas graças ao sangue de Jesus derramado lá na cruz, pela graça de Deus nós somos salvos. Pela graça de Deus que foi nos dada através do sangue de Jesus derramado lá na cruz.
Então, você que não entregou sua vida a Deus, entregue sua vida a Deus. E você que já entregou sua vida a Deus, busque cada dia mais viver em santidade. Busque cada dia mais viver na presença de Deus. E isso não significa que você não vai cair em pecado, mas o pecado não terá domínio sobre você, porque você já foi liberto da escravidão do pecado, porque você entregou sua vida a Deus, você entregou sua vida a Jesus. Então, vamos buscar a Deus, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado, ele nos tira da presença de Deus, nos separa de Deus. Mas pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós podemos pedir perdão a Deus, que Ele vai nos perdoar e nós vamos ser aproximados novamente de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Jesus é o nosso advogado que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, pela graça nós somos salvos. Então, vamos entregar nossa vida a Deus. Vamos procurar viver uma vida agradável e na presença do Senhor. Amém? Eu espero que esse vídeo possa estar tocando no seu coração e que Deus abençoe a todo mundo. E até o próximo vídeo.